Não importa aquilo que você está a passar, não importa se você perdeu alguém, não importa se você está a sair de um casamento frustrado, não importa se você fez um curso errado, não importa se você teve uma dificuldade, se você está com dificuldades financeiras, não negocie o seu valor. Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Todos nós devemos buscar a Deus, buscar o nosso Criador. A minha vida, por exemplo, só ganhou sentido quando eu comecei a buscar a Deus. As questões mais íntimas que eu tive só ganharam respostas quando eu comecei a buscar a Deus. Quando eu comecei a perceber que eu nasci para um propósito, que eu nasci para realizar algo diferente dos demais. E cada pessoa tem um propósito específico na Terra. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que acredito que todos vocês vão gostar. Nós, deste lado, já esperávamos por ele há algum tempo. E para falar deste tema, eu tenho dois convidados. Antes de apresentá-los, gostaria de convidar-vos a subscreverem no nosso canal aqui no YouTube e passarem a fazer parte da família Podcast para Elas, seguirem as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, estamos no TikTok também. E também podem se juntar à nossa comunidade. Ao longo do episódio vamos deixar aqui um QR Code que vocês podem escanear e fazerem diretamente parte da comunidade Podcast para Elas. Eu tenho hoje dois convidados, uma jovem e um jovem. Começo por apresentar a Daisy Matsimba. Ela é uma jovem que converteu-se aos 13 anos de idade. É uma jovem que vive de fé. Portanto, ambos praticam a religião cristã. E tenho também o Moisés Massinga, é um jovem que se converteu aos 14 anos e também professa a religião cristã. E o tema para a nossa conversa de hoje é viver uma vida diferente no mundo da fé e desafios da juventude. Portanto, vamos conversar em torno deste tema com a Daisy e o Moisés. Daisy e Moisés, sejam muito bem-vindos ao podcast para elas. Muito obrigada, é uma honra poder estar aqui no podcast para partilhar a minha experiência relativamente a este tema. Para mim também é uma grande honra e acredito que ao longo da nossa conversa traremos uma mensagem que vai impactar e mudar a vida de muitos jovens. Também acredito que sim. Olha, o Moisés, tu és o segundo homem nesta mesa. Este ano recebemos mais mulheres que homens, mas é sempre um prazer recebermos aqui homens nesta mesa. Aliás, quando nós falamos de empoderamento das mulheres, dos jovens ou da sociedade, temos de ser inclusivos, não é? Portanto, nós somos inclusivos. Para começarmos esta conversa, eu gostava de perceber de ambos como é que começou esta vossa caminhada de fé. Certo. Meu nome, conforme já disse, Moisés. Eu sou contabilista de profissão, contabilista bancário. Primeiro, eu não nasci numa família cristã, então a questão de professar a fé era algo que não se verificava na minha família, né? Logo, eu procurava responder às questões de uma forma própria, né? Mas ao longo da minha caminhada, da minha juventude, da minha adolescência, existem algumas questões que eu me fazia e que não conseguia obter respostas próprias. Uma delas é de onde eu vim, o que eu faço na Terra e para onde eu vou. Eu me questionava qual é a razão original da minha existência, por que eu estou aqui. E ao decorrer do tempo, não obtendo respostas a estas questões, tentei verificar em muitos lugares e acabei estando na igreja, onde eu consegui identificar a resposta a essas questões. Eu percebi que eu vim de Deus, eu vivo para Deus e eu voltarei para Deus. Interessante. Daisy, e tu, como é que foi esse processo? Tu entraste com 13 anos, não é? Sim. Tu também vens de uma família religiosa ou nem por isso? Nem por isso. Por acaso, minha mãe até tornou-se religiosa ou cristã através de mim. Então, não venho de uma família que professa a fé cristã. Cresci não tendo aquele hábito de ir à igreja aos domingos, nunca teve esse hábito em casa. Só que uma vez eu e minha mãe fomos convidadas para participar de um culto, que é assim que nós chamamos. Então, a partir dali, eu me interessei, gostei e acabei me firmando nisso. Como uma adolescente, gostei do ambiente da palavra, então decidi continuar a permanecer na palavra. E por incrível que pareça, ela que me convidou, não ia mais. Então, foi assim, foi a convite dela que eu decidi começar nessa vida cristã. Interessante. Ambos não tinham famílias que
que iam à igreja, que tinham esta cultura, né, religiosa. E a tua família, Moisés, também passou a frequentar a igreja ou és o único? Passou a frequentar, sim. Atualmente, eu juntamente com as minhas irmãs, minha mãe também já vamos à igreja. Estamos a frequentar a igreja. Ok. E como é que é este movimento de jovens que têm uma caminhada de fé, têm uma vida cristã, mas vivemos numa sociedade que também as pessoas vivem de formas diferentes. Quando vocês dizem, por exemplo, que professam uma religião, que vocês têm um estilo de vida relativamente diferente dos outros, no teu ambiente de trabalho, por exemplo, Moisés, tu trabalhas, convives com outros jovens, quando tu falas deste teu lado da fé, como é que é encarado? Como é que as pessoas reagem? A nível, eu me refiro tanto no trabalho como a nível familiar, para aqueles que não professam a religião. Sim. Eu, em particular, né, no lugar em que eu trabalho, eles respeitam essa questão, né? Respeitam a questão. Eu me posicionei como cristão, como alguém que acredita em Deus, teme a Deus e segue os princípios bíblicos. E, graças a Deus, meus colegas respeitam essa questão. Mas nem sempre foi assim. Me recordo quando estava a iniciar a minha caminhada de fé, quando comecei a ir à igreja, alguns colegas, alguns amigos da zona, começaram a debochar, né? A falar mal da minha fé, porque aquilo foi como uma mudança de posição. Eu acreditava em uma coisa, eu vivia uma coisa e acabei mudando, me convertendo. Então eles ficaram tipo, o que aconteceu contigo? Já não tens os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Então eles começaram a debochar da minha fé. Então aí eu decidi, ok, eu estou num novo caminho, estou numa nova vida, estou a trilhar novos passos, o que eu vou fazer? Não vou criticar a eles, não vou condenar a eles, apenas vou me afastar, né? Vou me afastar para poder continuar a viver em pureza, em santidade, naquilo em que eu acredito. Ok. Então tiveste que redefinir as prioridades. Sim. Isso aconteceu contigo também, Daisy? Tu redefinires as prioridades em termos de amizade, em termos de ambientes que frequentavas e frequentas, mas também queria ouvir de ti, quando tu falas desta tua forma de viver, qual é a reação das pessoas por onde tu passas? Geralmente as pessoas respeitam, mas nem sempre, às vezes, acreditam na prática dos valores, porque há que diferenciar, né? Quando eu me converti ou decidi passar a frequentar a igreja aos meus 13 anos, não tive uma mudança brusca, mas busquei primeiro começar a aprender aqueles princípios e valores que foram moldando o meu ser, e eu fui adaptando na minha vida e crescendo de acordo com aqueles valores. Então, a primeira coisa não é frequentar a igreja, né? Mas é buscar aplicar os princípios da palavra. É aí onde começa a diferença, porque muitos de nós até vamos à igreja, mas a diferença está na implementação dos princípios bíblicos. Então, às vezes, as pessoas espantam quando eu digo, por exemplo, que implemento certas coisas e outras não. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos nos abster de praticar relações sexuais antes do casamento. Então, quando, por exemplo, eu partilho isso, as pessoas podem ficar até confusas ou espantadas, ou como, ou não é possível. Então, quando já trata-se da implementação, quando digo que sou cristã, vou à igreja, não tem nenhuma reação assim estranha, mas as pessoas estranham já quando já detalhamos os valores e os princípios que aplicamos de forma prática. É quando as pessoas admiram, mas respeitam sempre. Pode ter Recordo-me que quando me converti, porque quando nós decidimos mesmo buscar a palavra, é necessário nós vermos com quem andamos, porque isso influencia muito. Então, quando há essa separação, entre aspas, por causa dos valores que não são os mesmos, as pessoas sempre questionam, as pessoas sempre tentam zombar ou rotular os cristãos de matrecos. Isso é uma coisa comum, mas é por causa da decisão de viver de forma diferente. Então, basicamente, é assim como as pessoas têm reagido. Eu, por acaso, também já tive uma situação dessas, né? Porque quando eu me converti, comecei a adotar novos princípios, nova forma de ser, nova forma de estar. E uma delas foi essa também, a questão da abstinência sexual. Eu já não tinha aquele hábito de estar ali com mulheres, a paquerar mulheres, a conquistar mulheres.
mudei totalmente. Sexo, me abstive dessas práticas. Por acaso, eu, depois de ter me convertido, me guardei até o casamento. Né? Não realizei nenhuma atividade sexual, me guardei virgem até o casamento. Ok. Mas nesse período todo em que eu estava a me guardar, eu ouvia vozes: não, matreco, tu não estás a aproveitar a vida, não estás a viver como nós, tens que ser um pouco esperto. Mas por causa dos princípios que eu já havia adotado, os princípios que eu cria neles, então eu me guardei em santidade. Embora eles falassem, eu já havia definido um caminho por onde andar. E com quantos anos te casaste, Moisés? Com 25 anos. Te casaste com 25. Entraste com 14 e te casaste aos 25. Aos 25. Portanto, te guardaste durante este período até te casares perante Deus, né? Sim. Muito bom, Sim. interessante. Imagino o choque das pessoas quando se partilha essa informação. Mas é bonito, né? Acho que é um ato muito, muito bonito, divino até, né? Eu até acredito em 3 aspectos. Que, primeiro, quando nós nos guardamos, revelamos um amor a Deus, em primeiro lugar. Porque em sua palavra Deus nos ensina que nós devemos guardar o nosso corpo, que o nosso corpo é uma espécie de templo onde Ele vive. Então, primeiro, quando nós nos abstemos dessas atividades sexuais, nós mostramos amor a Deus. Em segundo ponto, nós mostramos que nós respeitamos-nos a nós mesmos. Imagine se eu me relacionasse com qualquer mulher, vivesse sexo toda hora, antes do casamento, né? Eu não estaria a revelar amor próprio a mim mesmo. Segundo ponto, ou terceiro, estaria a mostrar que eu me importo com quem eu vou me casar futuramente. A propósito, eu e a minha esposa éramos virgens, né? Ai, que lindo! Nós perdemos a virgindade mesmo no casamento, nos Uau. guardamos. Então isso é uma prova de amor a Deus, de respeito próprio e também é uma prova de que nós nos importamos com quem nós vamos nos casar. Interessante. Meu corpo, meu templo, Daisy, não é? Existe essa frase que é muito forte e reflete um pouco o que vocês estão a dizer, nos preservarmos, a questão do amor próprio que o Moisés acaba de referir. Tu ainda não te casaste, estás a guardar para este momento. Como é que tem sido essa tua caminhada, Daisy? Também sofres algum tipo de discriminação? As pessoas questionam-te? Como é que está a ser essa experiência? Não sofres tentações? Porque nós somos humanos, né? Como se diz. Certo. Interessante. Dizer que também estou na mesma condição do Moisés. Tivemos a graça, posso dizer assim, o favor de Deus de termos nos convertido ainda cedo e termos permanecido. Isso para dizer que foi a graça de Deus que nos capacitou a estarmos nesta condição até lá. Porque muitos até podem não ter praticado atividades sexuais, se converter e depois acabar por fornicando, que é assim que a palavra de Deus diz. E isso não faz de nós melhores do que os outros que acabaram praticando ou não, mas o que deve se reter em tudo é o amor à palavra. Porque não é pela nossa força, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, a primeira coisa é depender completamente de Deus. Como ser humano, é claro que posso ter desejos, posso ter vontades, mas quando nós temos princípios da palavra de Deus em nós não podemos, Ele nos capacita a não irmos além dos nossos princípios. Então, para dizer que, quanto à discriminação, não sofro porque a Bíblia diz, nem a Bíblia que diz, há um ditado que diz: diz-me com quem andas que eu direi-te quem tu és. É muito difícil eu ter uma influência de alguém externo, porque as pessoas que geralmente andam comigo praticamente acreditamos nas mesmas coisas. São pessoas com mesmos valores. São pessoas com mesmos valores. E as pessoas que talvez não acreditam nos mesmos valores, mas porque eu tenho um posicionamento firme naquilo que eu acredito, respeitam. O problema começa quando nós não assumimos a nossa fé, a nossa identidade, os nossos valores. Então, sempre que alguém vai falar alguma coisa, vamos nos desequilibrar e vamos tender a querer corresponder às expectativas alheias. Mas quando nós sabemos quem somos primeiro, quando sabemos quem somos, quando sabemos para onde vamos, o que nós queremos, nos mantemos firmes. E quanto à parte das nossas fraquezas, nós oramos. Orar, pedir: Senhor,
eu tenho este desejo, me ajuda a não cair em tentação, me ajuda a ser firme. E o Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito Santo é real, não é alguém que está distante, é alguém que está perto. Porque Jesus diz que ele nos enviaria o Espírito Santo para nos ajudar. Essa é a missão dele, nos ajudar nas nossas fraquezas. Então, quando nós oramos com fé, ele nos capacita. São mais de quantos anos? Mas são 25 anos. Mas ele tem me capacitado. Isso para dizer ao jovem que às vezes pensa em dizer, abstinência, será que é possível? Será que eu posso conseguir? É possível, sim. Há quem pode até dizer, é fácil falar porque ela nunca começou uma atividade sexual. Se já tivesse começado, será difícil. Mas eu conheço muitos jovens que converteram-se e simplesmente decidiram, a partir de hoje, eu vou parar de praticar atividade sexual por amor à palavra de Deus. Então, é o amor ao Senhor que nos firma, porque nós não queremos decepcionar a quem? A Jesus Cristo. Então, é mais ou menos isso. E um ponto só para destacar, né? Sim. Acredito que esse é um ponto que muitos jovens também gostariam de ouvir mais, né? Tem uma questão, o maior líder, que eu acredito que é o maior líder, o que já foi, o que é Jesus Cristo. Quando ele estava na terra, ele disse algo muito interessante. Ele disse, no mundo tereis aflições. Amém. No mundo tereis obstáculos, tereis tentações. Depois ele diz algo interessante, tenha um bom ânimo porque eu venci. Okay. Ele tenta mostrar que independentemente das coisas que nós passamos, nós conseguimos, nós podemos vencer. Mas algo que nós temos que perceber em Jesus, que quando ele estava na terra, tendo essas aflições, o maior foco dele não foram nas aflições, nos problemas ou nas dificuldades. O maior foco dele foi em agradar a Deus e viver segundo o propósito que ele acreditava ter na terra. Então, se nós aceitamos, por exemplo, a fé, entramos na igreja, professamos a religião e Deus diz, não faça isso. Se nós verdadeiramente acreditamos que Deus tem um propósito para nós e decidirmos em nós mesmos, nós vamos conseguir ultrapassar e viver na base da palavra dele e nos abstermos de todas as coisas que estão fora da vontade dele. Ok, interessante. E durante esta caminhada, vocês já tiveram alguma dúvida? Em algum momento se questionaram se valia a pena, se fazia sentido? Eu, em particular, já. Ok. Já tive dúvidas, sim, já tive dúvidas, incertezas, né? Pois. Já tive medo, Sim. né? Mas uma das vezes que eu tive medo ou dúvida, incerteza, foi quando a minha mãe esteve doente, né? Minha mãe foi diagnosticada com um tumor maligno, né? Então, nessa caminhada de fé, eu me perguntava, Deus, se tu existe mesmo, por que permitiste com que isso acontecesse? Eu invoquei toda a minha caminhada, eu sempre fui fiel a ti, sempre fui dedicado, sempre estive na igreja, sempre me entreguei a ti. Por que isso aconteceu comigo? Okay. Será que tu existe mesmo? Ou é um conto, é apenas um mito? Então eu já tive medo, já me questionei. Mas, embora isso tenha acontecido, sempre me dediquei à oração, busquei conforto na leitura da palavra de Deus, me dediquei mais ainda. Ok. Então, a tua resposta a essas dúvidas ou essas incertezas foi isso? Foi uma maior dedicação? Sim, foi uma maior dedicação. Porque eu acredito que, muitas das vezes, o que nos aflige não é exatamente o problema, mas é o nosso caráter ou posicionamento diante do problema. O que mais dói, ou o que mais faz com que nós estejamos para baixo, não é porque aconteceu alguma coisa, mas como é que nós nos vemos naquilo que aconteceu. E é exatamente isso que aconteceu. Minha mãe estava doente, era um obstáculo, era um problema. Mas o que havia de ditar a resolução do problema não era eu estar cabisbaixo, mas era o meu posicionamento diante daquele problema. Então, ela estando naquela condição, o que eu fiz? Ao invés de eu retrair, eu vou me dedicar mais ainda, vou me entregar mais ainda. E agora a minha mãe está totalmente curada, está bem, graças a Deus. Que bom. E Deise, contigo, as dúvidas já surgiram? Sim, eu diria que é impossível numa caminhada cristã nós não termos desafios, mas como também o Moisés já referenciou que Jesus Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Já tive, sim, dúvidas, desafios. Somos seres humanos normais, claro, que têm dificuldades, que passam por momentos de turbulência, que eu podia me perguntar, mas, Senhor, por que o Senhor não me mostrou isto antes? Eu teria feito isto ou aquilo. Um detalhe importante que gostaria de partilhar também, que eu me converti cedo, né? Então, sim, fui buscando, por exemplo, direção. É uma coisa que durante a minha caminhada me deixou um pouco, me entristeceu um pouco, não vou dizer que me deixou com dúvidas. Então, durante a minha caminhada,
chegou o momento de eu tomar a decisão sobre qual curso seguir. Sim. E eu orava sempre a buscar uma direção e tal, divina, e também procurando ver as minhas habilidades e também na altura o que mais pode dar dinheiro. Então, fiz uma escolha numa área que ao longo do tempo, enquanto eu ia estudando, fui percebendo que não é aquilo que eu me identificava. E me sentia a perder tempo. Eu perguntei a Deus, mas Senhor, por que o Senhor não me iluminou de que isto não era? Sendo que eu oro, eu perguntei, busquei saber de ti, mas não tive uma iluminação clara, seja das pessoas, ou seja pelas minhas habilidades naquela altura, de que esse não era o caminho. Assim como alguém pode passar por uma outra dificuldade de se perguntar por que o Senhor não me avisou, ou por que o Senhor não me edificou, ou por que está a acontecer isso comigo. Mas depois, quando nós entregamos as nossas dúvidas ao Senhor, Salmos 37:5 diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Na caminhada cristã, é impossível não haverem dúvidas, dificuldades, questionamentos, momentos de fraqueza, mas é nesse momento que nós devemos entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele que Ele tudo fará. Porque todas as coisas, diz a palavra, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos aqueles desafios que eu fui passando cooperaram para que eu me descobrisse, conhecesse mais quem eu sou, o meu propósito e ainda mais tivesse outros conhecimentos que pudessem me auxiliar na caminhada. Mas quando nós estamos a passar por aquela circunstância, por aquela aflição, nós não temos aquela visão de o que o Senhor está a fazer. Pois. Mas quando confiamos nele e a tempestade abranda, depois nós conseguimos ver, isto foi por isto. No fim, tudo cooperou para o meu bem. Então, é aquilo que se basicamente diz, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Exatamente. Então, seria mentira dizer que não passamos por desafios, coisas que colocam em causa a nossa fé. Mas nós devemos nos manter firmes e confiar em Deus, descansar nele. Confiar e crer que aquilo que Ele faz é o melhor. Ele tem o melhor para nós, se permanecermos nele. Então, é isso. Como é que vocês acham que a igreja pode ser uma solução para jovens que enfrentam vários desafios? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que existe um movimento ou partilha de informações com muita intensidade nas redes sociais. Várias informações tentadoras, não é? Conteúdos tentadores de um estilo de vida muito diferente daquilo que vocês, por exemplo, vivem na igreja. Mas, eventualmente, estes jovens, em algum momento, sentem-se aflitos. Há jovens que procuram dinheiros em agiotas. Nós, aqui no podcast, já recebemos mensagens de jovens que já recorreram a agiotas porque queriam ter dinheiro para estarem em restaurantes bonitos, estarem a fazer fotos bonitas, aquela ostentação que, às vezes, as redes sociais nos empurram, né? E estes jovens, em algum momento, acredito que sentem esta aflição. Por um lado, sentem-se pressionados, porque é um movimento muito forte nas redes sociais, mas que em algum momento ele pensa e tenta encontrar uma saída, uma luz. Como é que esse jovem deve se posicionar? Imagine que ele ou ela tenha amigos que são estes amigos que estão neste lifestyle de grandes vidas, fotos, partilhas, etc. Mas aquele jovem está naquela situação complicada. Como é que ele pode se posicionar? Quais são os caminhos que ele deve percorrer para garantir que ele seja salvo pela igreja e por Deus? A palavra de Deus diz que nós não somos salvos pelas nossas próprias obras. Isso é por meio da fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira coisa é saber que, independente daquilo que a pessoa esteja a passar, ela é amada por Deus. E Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que Ele morresse pelos seus pecados. O primeiro passo é aceitar esse amor de Deus, recebendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aceitar que eu sou especial e Deus me ama. Porque às vezes, quando muitos jovens estão a passar por
Qualquer pessoa, seja jovem ou não, está a passar por muitos desafios e pensa em ir à igreja ou em aceitar esse caminho. Às vezes há aquela acusação, mas eu não sou digno, eu já fiz tantas coisas erradas, é melhor eu continuar nisto, eu não vou conseguir. Eu, por exemplo, já me prostituí, eu já pratico atividade sexual, eu minto, eu estou nessa vida, não há saída para mim. Mas a luz, a solução, antes da igreja, enquanto instituição, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a luz, é a salvação. Crer que Jesus me ama e morreu por mim. E a partir do momento que a pessoa decide fazer uma oração, Senhor, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Hoje eu decido mudar de vida e começar uma nova vida. Agora o próximo passo é como? É daí onde entra a igreja, porque é uma estrutura que vai ajudar ao jovem ou à pessoa a ter diretrizes de como viver essa nova vida que eu pretendo viver, que é através da aplicação da palavra de Deus, que precisa ser ensinado os princípios da palavra, precisa também, do mesmo jeito que tinham uma rede de amigos, de pessoas, precisa de ter uma rede forte que vai ser um suporte nesse novo processo de transformação, que vai ter amigos, vai ter irmãos, assim como nós nos tratamos, que vão suportar nesse momento dessa nova vida, dessa nova decisão que a pessoa está a tomar. É de onde entra a igreja, onde deve ajudar com o ensino da palavra de Deus, além do ensino da palavra de Deus, a demonstração daquele amor, o cuidado, para que a pessoa consiga efetivamente vencer. Porque a transformação não é instantânea. A transformação leva tempo. É fruto de decisão diária. Hoje aceito o Senhor Jesus como Senhor Salvador, amanhã há uma tentação, amanhã há uma outra coisa e facilmente a pessoa pode retroceder ou cair. Okay. Mas com pequenos passos a pessoa vai firmando-se na fé, porque a fé não é a partir do momento que a pessoa toma a decisão e logo já cresce na fé e logo já fica um cristão maduro, não. É um processo contínuo em que deve ter o auxílio da igreja em termos de ensinamentos da palavra e não só. Aceitar a Jesus não significa ir à igreja. Para que haja verdadeira transformação e mudança, é necessário decidir viver a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, orar, buscar aplicar tudo aquilo que é ensinado. Então, através desses passos, desse caminho, é possível sim. Porque Jesus vai capacitar a deixar... Há pessoas que podem escutar a dizer, mas é fácil. Não, não é fácil, mas é possível. Não só na religião, assim como na vida profissional, tudo na vida requer disciplina, requer uma decisão, requer constância. Sempre vão aparecer aqueles pensamentos, faz isso, faz aquilo, mas a pessoa deve, Senhor, orar. Não se apegar à instituição, à igreja, se apegar a Cristo, ter uma vida de oração, ler a palavra, ter um pastor que vai lhe auxiliar nesse processo. Então, acredito que esses passos são essenciais para que a pessoa possa se firmar. Esses passos, acredito que sim. E tocando em um ponto também, né? No que a Deise estava a dizer, a igreja deve ser um lugar de acolhimento sem julgamento. Em que sentido? Se formos a estudar a história de Jesus, a liderança dele, todas as vezes que ele encontrava alguém que estivesse numa situação péssima, em mau estado, estado de julgamento, o que ele fazia, primeiro, era tocar no coração antes de tocar nas feridas. Porque ele sabia que grande parte das feridas que as pessoas tinham era originada pelo coração. Então a igreja deve fazer o quê? Acolher os jovens sem julgar os jovens, ter a capacidade de ouvi-los. Porque se formos a ver muitos jovens que passam por dificuldades, que passam por problemas, por várias situações, é porque existe alguma coisa por detrás que aconteceu com ele, teve problemas familiares, ele entrou naquela vida. Sim. E o que ele mais precisa é de alguém que possa lhe ouvir. Então nós precisamos de ter na igreja pessoas que têm essa capacidade de ouvir os jovens, ouvir as pessoas, ouvir a situação, o estado em que elas se encontram. Porque há pessoas que só precisam ser ouvidas, desabafar, tirar o que elas têm. Pois. Então a igreja deve ter esse papel de ouvir os jovens e através disso dar o devido encaminhamento segundo a palavra de Deus. Essa é uma das funções da igreja, trazer um discipulado, mostrar que a situação que eles estão a passar, as dificuldades, é possível vencer, sim, baseado na palavra de Deus. Interessante. Eu queria perceber, já percebi que a igreja é acolhedora, não é? Não julga, mas sim acolhe e é um lugar que a pessoa pode se sentir à vontade, independentemente do que esteve a fazer até então. Nesta vossa vivência, nesta vossa caminhada da fé, vocês têm amizades lá, né, na igreja.
Como é que são os vossos programas de fim de semana? Eu faço essa pergunta porque os jovens têm programas, né? Chega sexta-feira, cada grupo organiza o seu programa. Como é que funciona? Vocês têm grupos do WhatsApp de vossas amizades, onde combinam, onde fazem programas relacionados a vosso estilo de vida? Conta-nos um bocadinho como é que funciona este vosso mundo. Sim, nós temos, sim. Ok. Dizer que ser cristão não significa ser uma pessoa, um super-homem, uma pessoa alienígena, não. Nem perfeita. Nem perfeita, Pois. sim, nem perfeita. Sim, nós temos, sim, porque o que acontece? Quando nós nos convertemos, nos tornamos cristãos, não significa que nós temos, como posso dizer, temos uma forma diferente de ser, baseado na palavra de Deus. Nós escutamos músicas, nós dançamos, nós saímos para jantar, para comer, mas todas as coisas que nós fazemos é orientada pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse algo interessante: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas eu devo fazer. Então, a ação de ser cristão, posso sim fazer várias coisas, mas eu tenho que limitar. Será que a palavra de Deus concorda com o que eu estou a fazer? Será que o que eu escuto, o que eu falo, o ambiente em que eu estou é regido pela palavra de Deus? Então são essas coisas. Nós temos sim esses ambientes, mas todos os ambientes em que estamos centralizados é de acordo com a palavra de Deus. Ok, então vocês convivem com outras pessoas, vocês dançam, vocês vão às festas, vão aos casamentos, Sim. mas dentro desta palavra de Deus, Sim. não é? Com base nos vossos princípios. Daisy, e vocês, como é que funcionam? Eu queria perceber também esta convivência entre as mulheres, homens, jovens, como é que convivem na igreja? Como jovens, nós temos atividades, né, comuns, assim como Moisés disse, participamos de eventos, nos divertimos, fazemos tudo, mas tudo deve ser baseado na palavra de Deus, ou seja, desde que não fira os princípios da palavra. Então, ser cristão não significa ser matreco, só estar a orar, porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que eu ir à igreja, vou deixar de ficar com os meus amigos, vou deixar de fazer isto, vou deixar de fazer aquilo. Não, é possível ser cristão e se divertir, é possível ser cristão e ter ambientes de alegria, desde que não fira os princípios da palavra de Deus. E uma das formas que mais fáceis para quem deseja, talvez, buscar aplicar os princípios, mas às vezes sente-se um pouco, sente essa barreira por causa dessas coisas que tem na mente, é ter amizades que estão no mesmo meio, porque vão falar a mesma língua. Então, isso é muito, muito importante. Mas salientar também que a Bíblia diz que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, o cristão é a luz do mundo. Não significa que, por exemplo, eu tenho amigos que não são cristãos, que nós estamos num mundo só de cristãos, não podemos nos relacionar com as pessoas que não são, não devemos... Só devemos ter valores, limites, identidades bem claras, de modo que mesmo aquela pessoa que não professa da mesma fé saiba quais são os limites. A pessoa não vai me mostrar coisas que sabe que são ilícitas, eu não vejo, não vai me fazer convites ilícitos, mas não significa que nós não convivemos com as outras pessoas e só temos encontros entre nós. Podemos sim conviver com outras pessoas, podemos sim fazer coisas juntos, desde que aquilo não fira os meus valores. Então... E uma outra coisa, né? No ponto em que a Deus estava a citar, que a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, né? E muitas pessoas questionam que cristãos, por que estão a ficar no meio de pessoas que não são cristãs, pessoas que não vão à igreja? A luz não pode ser acesa no lugar que já tem luz. A luz deve ser acesa no escuro. Interessante. Sim. Então, o fato de nós sermos cristãos não significa necessariamente que devemos nos apartar de pessoas que não vão à igreja. E se formos a ver, em toda a história bíblica, caminhada de Jesus na Terra, muitas das vezes que ele esteve cá, ele esteve no meio de pessoas que não professavam nenhuma fé. E alguns se questionavam. Ele disse, santo, por que está no meio de pecadores? Mas como é que nós vamos alcançar as outras pessoas se nós não estamos com elas? Pois. E uma coisa que nós temos que perceber, um exemplo muito prático. Se temos o ovo, o que produz uma galinha não é necessariamente a casca do ovo, é a gema. O que nós temos que proteger não é a casca do ovo, é a gema. É o que acontece conosco. Nós temos que proteger a nossa essência, aquilo que nós somos. O fato de eu estar com alguém que não vai à igreja
a conversar, a bater papo, não significa que é algo errado. Significa que eu tenho que selecionar o que eu ouço da pessoa e não ferir a minha essência como cristão, como filho de Deus. Basicamente isso. Interessante essa perspectiva. Hoje em dia existe esse papel dos influenciadores digitais. E a nível da religião cristã ou de outras religiões, eu como sou muçulmana, sigo alguns influenciadores desta área, mas talvez como não sou cristã, não sigo muito. Existem nas redes sociais pessoas que estão a passar a palavra cristã para tentar transmitir esta mensagem de esperança, de positividade e ensinamentos religiosos? Ou nem por isso? Existem, sim. Já existem? Existem, sim. Okay. Existem jovens que estão a produzir conteúdo cristão. Okay. Existem também as próprias igrejas, além da produção de conteúdo, assim, as próprias igrejas transmitem os seus cultos com mais frequências, tem mais as lives, produção de conteúdo. As igrejas hoje em dia também já têm mídia que é para divulgar a palavra de Deus. Por exemplo, por acaso nós somos da mesma igreja. Sim. Então, a nossa igreja Ministério Tabernáculo de Oração, também tem a sua mídia. Então, já existe. O que falta, ou o que nós, enquanto cristãos, podemos fazer para fazer jus à palavra que diz que nós somos a luz do mundo, é proliferar mais. Sim. É aparecerem mais pessoas a falarem. É aparecerem mais jovens a falarem, aparecerem mais jovens a mostrar que é possível. Temos sim, mas podemos ter em maior quantidade. Porque o que é visto nas redes sociais é que nós já sabemos que todo o conteúdo que é educativo, todo o conteúdo que transmite valores, bons valores, esses conteúdos não viralizam. Pois. Então, temos que trabalhar mais para fazer o quê? Exatamente. Se o conteúdo não vai viralizar muito, então vamos encher as plataformas digitais da palavra de Deus, do evangelho de Deus, de princípios e valores que vão iluminar outros jovens e mostrar que sim, é possível estar no mundo e ser diferente. É possível estar no mundo e escolher viver uma vida que agrada a Deus. É possível ser a luz do mundo. É possível influenciar, porque esse, na verdade, é o papel do cristão. Influenciar através da sua própria vida as outras pessoas para que também venham viver essa vida ou buscar a Jesus Cristo. Então, eu acredito que se nós como cristãos investirmos mais, podemos ter melhores resultados ou podemos alcançar mais almas. Mas existe, sim, existe. E existem várias pessoas também que se converteram em função de ter visto um vídeo no Facebook, no WhatsApp. Então, existem muitas pessoas que dão esse testemunho. Eu me converti porque eu vi um vídeo, me converti porque vi uma pregação, uma ministração, um culto. Então, existe. E a questão que a Deise estava a deixar ficar é muito importante. Nós temos que dar mais gás, proliferar, fazer mais conteúdos e através disso, porque existem pessoas que não conseguem, por exemplo, vir à igreja, mas através desses vídeos elas conseguem vir e conseguem ficar firmes na fé. Exato. Então, é muito importante com que nós, como cristãos, comecemos a produzir muito mais conteúdos para poder alcançar pessoas onde a nossa presença não alcança, a presença física, mas através desses vídeos pode-se alcançar. Exatamente. É o que se diz quando o bem se cala, o mal prevalece. Então, o bem tem que estar mais presente, tem que falar mais alto, tem que ser mais agressivo no sentido positivo da palavra, estar lá mais, porque realmente existem milhões de influenciadores digitais no mundo. Talvez, se formos avaliar em termos de percentagens, os conteúdos religiosos devem ser mesmo, deve ser uma percentagem mínima, não a maioria. Uma boa parte são eventualmente conteúdos não tão construtivos assim. Ensinam coisas, mas não coisas que edificam. Hoje em dia existem vários jovens que passam por situações de tentação para a prostituição. Não só tentação, porque às vezes é uma questão de necessidade, né? Há jovens que entram para o alcoolismo, para a droga, vários tipos de vícios, de jogo, etc. Como é que se pode salvar estes jovens que estão neste caminho que é perigoso, digamos assim? Como é que vocês, jovens, podem chegar a estas pessoas? Como é que estas pessoas podem chegar a vocês? As igrejas, no caso.
Certo. Primeiro dizer que estes problemas que a Lima falou são problemas que às vezes são de base. Nascem de uma estrutura, às vezes familiar, desequilibrada e vão se construindo. Então, o caminho para esses jovens, como já havia falado anteriormente, é Jesus Cristo. Mas através da evangelização, eu acredito que mais jovens podem vir a Cristo, que é mais jovens nas ruas falando da palavra, mais jovens nas redes sociais falando da palavra, mais jovens cristãos no seu setor de trabalho, demonstrando pelo exemplo, porque nem sempre seremos ouvidos para que aquilo que é de Deus seja visto, mas o nosso caráter, os nossos valores podem ser o meio através do qual as pessoas podem ser evangelizadas. E a igreja ou a palavra de Deus, quando está estruturada numa família, sana muitos problemas na sociedade. Se temos uma família estruturada, vamos ter jovens mais estruturados. Então, não trata-se apenas de salvar este, aquele, mas de buscarmos termos uma sociedade estruturada, uma família estruturada. Quando a família está em Cristo, muitos problemas na sociedade, né, podem ser evitados se a família estiver em Cristo. Então, a forma como nós podemos alcançar esses jovens é pelo exemplo. Exato. O exemplo prega do que qualquer outra coisa. Eu posso até falar de Jesus Cristo, mas se a minha vida não é um exemplo, dificilmente a pessoa será influenciada. Se o jovem está a ser tentado a prostituir-se, e eu também estou na mesma condição que aquele jovem e estou a fazer diferente, posso mostrar ao jovem que é possível. É por isso que eu dizia que pode não ser um jovem cristão, pode não ser... pode professar uma outra religião, mas as pessoas que têm seguido princípios e valores construtivos devem aparecer a falar mais para mostrar que é possível, sim, é possível viver uma vida digna sem se prostituir, é possível aprender a contentar-se com o que tem, porque o que também tem destruído muitos jovens é não aprender a contentar-se com o que tem. Eu agora só tenho isto, sim, e não vou além daquilo que eu posso usufruir, não vou além daquilo que eu tenho. Não preciso me endividar para fazer parecer aquilo que eu não sou. Mas tudo isso é parte de uma estrutura. Se temos uma criança crescer numa família em que desde cedo aprende que ela tem identidade, ela tem valores negociáveis, tem pouco ou tem muito, ela não precisa negociar os seus valores para ter aquilo e aquilo. Vamos ter uma sociedade mais estruturada. Então eu acredito que a melhor forma é pelo exemplo, sim, mas as famílias precisam de estar mais estruturadas para nós termos uma sociedade mais estruturada e diminuirmos esse índice, porque a maior parte desses jovens nasce de famílias desestruturadas. Pai alcoólatra vai acabar por às vezes entrando naquilo, às vezes há pessoas que às vezes prostituem-se, roubam, cometem crimes, não porque não têm uma estabilidade financeira, mas porque não tem uma estabilidade emocional. Hoje em dia fala-se muito de prostituição, de luxo, temos visto nas redes sociais muitas outras coisas. Se formos a investigar, nem todos nascem de uma família sem condições. Mas o que leva um jovem de 20 anos, uma jovem de 20 anos, que tem capacidade de estudar, de se formar, de ser alguém na vida, a prostituir-se? É muito além do que o desejo material, mas são problemas, às vezes, emocionais, são problemas estruturais. Então, precisamos ir a fundo para descobrir a razão de todas essas coisas e não justificarmos também, não justificarmos os nossos erros. Vi recentemente, por exemplo, até partilhado no podcast sobre a prostituição, sobre o índice ou o nível de o quão a prostituição está a ser normalizada. E pessoas diziam, por exemplo, mas há pessoas que não têm condições. Será que todas as pessoas que estão na rua, ou a batalhar, ou a vender tomate, ou a sacrificar, ou às vezes a dormir com fome, é porque de facto não têm condições, ou os valores daquelas pessoas estão ou os valores daquelas pessoas negam-lhes que elas prostituam-se. Então não podemos normalizar, seja a prostituição, não podemos normalizar o errado. O caminho é Jesus Cristo, o caminho é termos uma sociedade mais estruturada, o caminho é termos mais jovens a falarem, jovens bem-sucedidos, temos jovens, mulheres bem-sucedidas em posição de liderança que estão em silêncio. Vamos encher as redes sociais, vamos encher não só as redes sociais, vamos ser um exemplo vivo e claro. Assim a pessoa poderá ver de que é possível através daquela pessoa. Então, trazer mais exemplos e referências, né? Exatamente. Aliás, esse é um dos papéis aqui do podcast para elas. Exatamente. Eu acredito, Alima, que o que a Deise estava a falar é muito verdade.
nós devemos ser referência. Nós, como igreja, devemos ser referência em qualquer lugar que nós estivermos. A questão de referência ou ser um influenciador não tem a ver com a posição em que tu estás, posição de liderança, posição grande, não. Sim. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos ser uma referência. Independentemente se é para um número grande de pessoas ou um número pequeno, podemos ser uma influência. Numa grande floresta, nós só precisamos de um palito de fósforo para poder incendiar toda a floresta. Então, se eu, Moisés, consigo ser influência no lugar de trabalho, eu posso influenciar várias pessoas através do meu caráter. Eu me recordo de uma história, né, em que revela uma história antiga, algo que aconteceu, de uma mãe que cuidou do seu filho, educou, ensinou vários princípios bíblicos e a posterior esse homem tornou-se um grande homem de Deus, que ajudou várias pessoas a se converterem. Ele não precisou de ouvir várias pessoas ou alguém que estivesse numa posição muito elevada, só precisou de ouvir a mãe. Então a mãe influenciou o jovem influenciou várias pessoas. Então se nós nos posicionarmos como cristãos e tivermos um caráter irrepreensível, tivermos um caráter íntegro, um caráter temente a Deus e que busca verdadeiramente viver segundo a palavra de Deus, existe alguém que está a nos observar e que vai ser influenciado com aquilo. Exatamente. E uma das coisas que a Deise esteve a falar acerca da prostituição, de jovens que vão às drogas, ao alcoolismo, tudo isso, eu acredito que uma das coisas que influencia é a ausência de percepção de que a pessoa nasceu para um propósito. A pessoa deve ter essa consciência de que eu nasci para um propósito. Existe algo pela qual eu nasci para poder fazer. E tem que identificar esse propósito. E tem que identificar esse propósito. Todos nós nascemos com um propósito na Terra. E se nós tivermos essa consciência de que nascemos para um propósito, vamos entender que existem lugares que nos pertencem. Eu me recordo quando estava a fazer a faculdade, contabilidade e finanças, né? E existiam colegas que diziam, não, eu quero ser consultor, quero trabalhar numa consultoria. E eu dizia para mim mesmo, não, eu vou trabalhar num banco. Eu vou trabalhar num banco. Eu tinha essa certeza, essa convicção de que uma parte do meu propósito pedia isso. E acredito ou não, no 4º ano eu recebi uma ligação e tens uma entrevista marcada para dia XXX. E depois a pessoa disse que era um banco. Uau. Então eu não precisei de inventar caminhos. Eu só precisei de acreditar naquilo que eu tenho um propósito e o lugar que me pertence chegou. Então, muitos dos jovens que vivem na prostituição, que vivem na bebedice, é porque eles não acreditam que eles nasceram para alguma coisa. Porque se eles acreditassem que nasceram para alguma coisa, conheceriam o seu valor e o lugar para onde elas vão. É verdade. Interessante. Esta questão do propósito é importante nós pararmos e tentarmos perceber, nos conhecermos, termos uma identidade própria e, acima de tudo, buscar ser uma referência. A Daisy mencionou um aspecto muito importante quando repostamos o assunto da prostituição, depois que despoletou-se essa polêmica toda de várias jovens que apareceram envolvidas em alguns casos de prostituição. Algumas pessoas mencionavam isso, que há mulheres que vão por necessidade. Mas é o que a Daisy bem disse. Existem muitas mulheres em situações de necessidade, mas umas preferem ir vender tomate no mercado e outras preferem eventualmente se prostituir. Aquela de valor não vai aceitar. Porque então, esta questão de nós nos darmos o valor, identificar aquilo que são os nossos valores, o nosso propósito, é muito importante. Bom, tem este lado bom, bonito, positivo da igreja, mas hoje em dia também é um pouco questionado, porque começam a nascer muitas igrejas, algumas delas parecem ser muito comerciais, com um propósito mais de fazer dinheiro do que passar efetivamente a palavra de Deus. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre este aspecto. Ok. Sim, dizer que eu concordo plenamente consigo, que existem várias igrejas que estão mesmo nesse âmbito comercial. O problema nem é a existência de várias igrejas. O problema é a existência de intenções deturpadas, né? Porque se nós formos a ler a Bíblia Sagrada, nos mostra que o apóstolo Paulo plantou várias igrejas e existiam várias igrejas na Bíblia. Sim. Mas quando as igrejas mudam de intenção, que é transmitir a palavra de Deus, a vida cristã, aí torna-se um problema. É por isso que todo cristão, toda pessoa que entra na igreja, ela deve primeiro buscar a Deus, deve ir para lá com a intenção de viver para Deus, de viver a palavra de Deus. É por isso que a primeira coisa que é aconselhável é estudar a palavra de Deus.
o cristão deve estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um manual que vai lhe mostrar como deve viver na terra de modo a agradar a Deus e viver conforme a vontade de Deus. E a segunda coisa é a oração. Então, quando o cristão ora e lê a Bíblia, ela vai viver uma vida digna de ser aprovado diante de Deus. Sim. Existem sim várias igrejas e por vezes nós não podemos conseguir identificar logo essa igreja é má, essa igreja é boa, essa igreja está com fins comerciais ou não. Sim. É por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus para poder identificar qual é a igreja certa e qual é a igreja em que eu devo estar. Ok. E, pois, realmente até nas estradas, nós hoje em dia caminhamos e encontramos pessoas a tentarem arrecadar crentes, né, para igrejas. Isso traz uma certa incerteza, mas pronto, faz sentido o que estás a dizer, né? Temos que primeiro conhecer para conseguirmos facilmente identificar quem realmente está por um propósito ou quem está por interesses comerciais. Daisy. Eu começaria dizendo que a Bíblia diz que Jesus Cristo diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, Jesus Cristo já diz, e a Bíblia também nos alerta que nos últimos tempos surgirão falsos profetas, surgirão pessoas que vão falar em nome de Deus, mas sem efetivamente ter uma intenção boa. O que nós precisamos fazer é o que Moisés já referenciou, que é estudar a palavra de Deus. Muitos cristãos não lêem a Bíblia e não oram. Isso que faz com que a sua fé não tenha raízes e diante das circunstâncias ou das coisas que acontecem, acaba não tendo equilíbrio e acaba não conseguindo permanecer. É muito importante, mais do que frequentar a igreja, estudar a palavra de Deus. Há quem pode dizer, eu não sei como é que eu começo, a Bíblia é tão longa. Através da internet, a internet não só tem coisas más, mas está cheia de coisas muito boas. Sim. Nós podemos estudar a palavra de Deus através da internet. Há muitos mentores bons que nós podemos estudar a palavra de Deus para conseguir discernir o que é bom, o que é mau, através da palavra de Deus. Temos planos de leitura da Bíblia, onde já tem sequenciado como é que a pessoa pode ler a palavra de Deus. Temos várias pregações onde nós podemos buscar conhecimento. O fato de ser o evangelho, a igreja, não significa que tudo o que ouvimos temos que dizer sim, ou toda pessoa que aparece a falar em nome de Jesus ou em qualquer outra religião, a pessoa deve ser cega e seguir tudo inconscientemente. Não, é por isso que a Bíblia diz, medita no livro dessa lei de dia e de noite. E a Bíblia diz mais, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o cristão deve munir-se de conhecimento da palavra, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, buscar instrução em caso de dúvidas. Porque também não existe igreja perfeita, mas nós não podemos ficar num lugar onde a essência do evangelho não é ministrada, não é pregada, onde os valores da palavra não são pregados. Há lugares até que a pessoa que abre a Bíblia é só o líder sênior, mas a palavra diz que nós todos devemos ler a palavra. Então, lê a palavra. Será que isto mesmo, a própria Bíblia diz que não é isto? E não, estes ensinos não são de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Vou procurar uma igreja idônea, onde o evangelho de Cristo é ministrado, onde eu vejo de que verdadeiramente a palavra de Deus está a ser ministrada. Sempre surgirão falsos. E isso é uma das coisas que me entristece muito, porque cada vez que aparece alguém em nome de Jesus Cristo a falar do evangelho e em escândalos, isso enfraquece o corpo de Cristo. O corpo de Cristo chamamos da igreja de Cristo. Isso enfraquece o corpo de Cristo, porque faz com que mais pessoas desacreditem. Pois. Hoje em dia, com tanta proliferação de igrejas que não sabemos qual é o fim, para um cristão aparecer a falar do evangelho, as pessoas já têm muitas dúvidas. As pessoas ficam muito questionadas. Mas isso é bíblico. É algo que o Senhor Jesus Cristo já nos alertou. O que devemos fazer é meditar a palavra, ver se é de acordo ou não. E seguir. E buscar sempre viver da palavra. E também não sermos pessoas muito, diria... A falta de conhecimento nos faz, às vezes, tomar decisões tolas. Temos que não ser pessoas muito críticas para as coisas erradas, porque há pessoas que também só vivem procurando erros. Sim. Nós devemos ler a palavra, ver, isto dá, isto não dá, isto é inegociável. Existem coisas que são inegociáveis, que a própria palavra mostra que alguma coisa aqui não está boa, então vou procurar me ausentar, ir para um lugar onde eu verdadeiramente vou aprender. Assim é a melhor forma, através da própria palavra de Deus. Cristãos, não cristãos, vamos buscar conhecimento,
ler a palavra de Deus e orar muito, meditar na palavra de Deus, porque a nossa mente, diz a palavra, é um campo de batalha. Há muita coisa que passa, há muita distração, dia a dia, muitas coisas que nos atrapalham, mas se nós temos o hábito de ler a palavra de Deus, vamos conseguir estar mais firmes naquele que é o nosso propósito e não ser influenciado por coisas externas e por tantos cenários negativos que acontecem em volta da própria Igreja de Cristo. E tem um ponto também que eu gostava de frisar, que uma vez Jesus Cristo, muitas das vezes em que Jesus passou diante de pessoas, o que ele dizia, está escrito, está escrito. Nós não conseguimos ver na Bíblia que diz Igreja de Jesus Cristo, ou Jesus não teve uma igreja assim propriamente dita, um lugar em que ele ia, os crentes iam para lá e ele ensinava, não. E todas as vezes que ele fazia algum milagre, alguma coisa, ele dizia, está escrito. Mostra que mesmo ele, sendo Cristo, lia a lei de Deus. Ok. Daí que, através da nossa leitura, nós conseguimos identificar o que é certo e o que é errado. Pois. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, em que quando Jesus aparece e se apresenta, alguém se converte, né? E depois ele decide ir chamar uma outra pessoa. Então ele diz, Natanael, vem, eu achei aquele de quem as escrituras falam. Ele diz, eu achei o Messias. Okay. Por quê? Porque as escrituras falam dele. Então, a forma como ele achou para identificar quem é Jesus verdadeiramente foi intermédio das escrituras que ele lia e estudava. Todas as vezes que nós não temos esse hábito de ler e estudar, nós não vamos perceber o que é correto, o que é errado. Porque agora existem várias igrejas certas e igrejas erradas. O que vai fazer com que nós consigamos identificar o certo e o errado é por intermédio do estudo da palavra de Deus. Para além de tudo que foi aqui partilhado, que acontece dentro daquilo que é a igreja como instituição, os movimentos portanto, de mobilização, de apoio a pessoas que precisam, que estão à procura eventualmente de uma luz no meio da escuridão, quais são outras atividades que as igrejas ou que as vossas igrejas desenvolvem que têm um impacto positivo na sociedade? Ok, sim. A igreja não é um lugar só para oração, para leitura da Bíblia. Existem atividades que estão expressamente escritas na Bíblia de que a igreja deve realizar, trazer um impacto na sociedade, não só em questões de oração, de libertação, de curas, não. Existe, por exemplo, responsabilidade social. Por exemplo, na igreja em que eu estou, nós normalmente, mensalmente, realizamos atividades de responsabilidade social. Identificamos as famílias mais necessitadas, podendo ser da zona, das outras zonas, pessoas que estão necessitadas, pessoas que não têm refeição. E nós damos a refeição através das ofertas, das contribuições que a igreja dá. Nós realizamos esse apoio à sociedade, refeições por aí em diante. Não só, nós temos um programa na nossa igreja, chamado do culto dos estudantes, em que nós ajudamos os estudantes, as pessoas que querem concorrer à faculdade, ao ensino médio, nós damos aulas de borla a essas pessoas. E não só as pessoas que congregam na nossa igreja, mas as outras pessoas que querem, nós ajudamos essas pessoas. Tem, por exemplo, não só na minha igreja, tem a Igreja Universal, que é um exemplo, que tem um programa, acho que é ABC, se não me engano, em que eles formam os jovens em diversos cursos, dão certificações por aí em diante. E há testemunhos de vários jovens que conseguiram empregos em grandes empresas por causa desse programa. Então não foi uma situação de simples oração, orar por ela, ensinar simplesmente a Bíblia, ensina-se também essa questão secular. Porque nós como cristãos não somos chamados simplesmente para impactar em função de pregar a palavra de Deus. Não, existem pessoas que nem todos vamos pregar, nem todos estamos ali no púlpito para pregar. Algumas pessoas podem estar em posição, por exemplo, de líder numa empresa, num banco, e através daquilo influenciar vários jovens. Existe alguém na Bíblia chamado Daniel. Daniel era um profeta, mas não era um profeta que ficava no templo a profetizar, a ensinar a palavra de Deus. Era um profeta que ficou na Babilônia, era considerado como primeiro-ministro. Era um profeta numa posição de primeiro-ministro. Isso para dizer o quê? Que nem todos vamos ficar no púlpito da igreja para ministrar. Alguns de nós precisamos nos formar de forma secular, ir à faculdade, fazer mestrado, fazer doutoramento, estar em cargos políticos, em cargos em bancos, em outras empresas, e através disso influenciar muitas pessoas. Porque não são só
as pessoas que estão na igreja que precisam disso. Claro. Existem pessoas fora. Sim. Então precisamos dessa questão de formação para poder impactar mais pessoas nessas posições. Interessante. Ok, nós estamos praticamente no fim da nossa conversa. Muito interessante. Sinceramente, gostei muito, aprendi muito e sem dúvidas que as outras pessoas também terão o mesmo sentimento. Deise, queria pedir-te para deixares uma mensagem para jovens. Tu és jovem, tu tens os teus valores e propósito muito bem identificado. E existem pessoas que ainda não têm esta clareza. Então, queria que deixasses uma mensagem para estes jovens, estas jovens em particular. Dizer que, jovem, você nasceu para um propósito, mas a forma que eu recomendo para que você descubra o seu propósito é buscando a Deus e também conhecendo as suas habilidades. Existem habilidades naturais que Deus nos dá que podem apontar para o nosso propósito. Então, nós devemos ficar atentos em quais são as minhas habilidades. O que eu sou boa a fazer? O que eu amo fazer? Será que o meu propósito não está escondido por detrás das minhas habilidades? Qual foi a situação? O propósito às vezes também está escondido nas dores que nós passamos e na maneira como nós superamos. Nós podemos passar por circunstâncias na vida em que apontam para o nosso propósito. Então nós devemos ficar atentos à nossa própria vida e identificar, buscar a direção de Deus, mas também buscar conhecer a si mesmo para que descubras quais são as suas habilidades, porque ali pode estar escondido o seu propósito. E dizer também para o jovem cristão e não para o jovem cristão que ser cristão ou ser a luz do mundo, ser o sal da terra, não resume-se apenas em orar, jejuar, ler a Bíblia, mas é necessário buscar ser uma referência em todos os lugares onde Deus te permite estar, porque a referência, sendo uma referência na sua área de atuação, mais pessoas poderão glorificar a Jesus Cristo por meio da sua vida. Se você é um estudante que busca Deus, um estudante deve se dedicar. O cristão não deve só ficar na igreja, deve orar, buscar se dedicar, buscar se capacitar. Costuma-se a dizer sempre, ou às vezes nas redes sociais, que há muitos cristãos preguiçosos. Mas a Bíblia fala sobre a preguiça. Não há como descobrir o seu propósito, viver o seu propósito se escondendo na religião. Não é bíblico. É necessário que você trabalhe, é necessário que você busque capacitação, é necessário que você estude, é necessário que você tenha amizades que vão te impulsionar a alcançar o seu propósito. É necessário que você frequente ambientes, jovem, que vão te ajudar a identificar o propósito que Deus colocou na sua vida. É necessário se potencializar. Hoje existem as redes sociais. Nas redes sociais nós podemos aprender muitas coisas, nós podemos desenvolver muitas habilidades através das redes sociais. Ore, leia a palavra, mas invista no conhecimento, invista nas suas habilidades. Busque ser uma referência no seu emprego, busque ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Assim você vai poder ter uma vida plena, de paz, sossegada e sendo uma referência de Jesus Cristo, porque Jesus espera que você seja a luz do mundo. O que você está a fazer para ser a luz do mundo? Então, você deve sempre meditar que eu nasci para um propósito, mas todos os dias eu devo fazer escolhas conscientes que vão me ajudar a alcançar o meu propósito. Se eu ainda não conheço, todos os dias eu devo fazer pequenas escolhas conscientes que vão me ajudar a descobrir o meu propósito. E ler muito o livro de Provérbios é um bom livro que tem princípios muito bons da palavra que vão lhe auxiliar. Então, esse é o meu conselho como uma jovem cristã, é que Jesus é muito bom, estar na igreja é bom, ser cristão não é ser matreco, é muito bom, ser crente é muito bom, estar na igreja, a paz e a alegria que só Jesus Cristo pode nos dar. Eu já passei por várias situações e só partilhando em um segundo, eu, por exemplo, neste ano perdi meu pai em circunstâncias muito tristes, mas foi através da palavra de Deus, de Jesus Cristo, que eu consegui superar, entre aspas, porque nós nunca podemos superar aquela dor, mas estando com Jesus Cristo, nós conseguimos vencer as adversidades do mundo. Ainda que tenhamos situações muito difíceis, estando com a palavra de Deus, Ele nos ajuda a vencer. Não importa aquilo que você está a passar, não importa se você perdeu alguém, não importa se você está a sair de um casamento frustrado, não importa se você fez um curso errado, não importa se você teve uma dificuldade, se você está com dificuldades financeiras, não negocie o seu valor. Jesus Cristo é a solução para a sua vida.
tudo vai passar. Apenas você deve confiar em Deus, não negociar os seus valores e que Deus vai fazer com que você brilhe neste mundo manifestando o seu propósito. Obrigada. Bom, muito bom, Deise. Parabéns, muito interessante e profundas as tuas palavras, Moisés. Para fecharmos. Para fechar. Sim. Sim, algo que eu gostava de deixar para os jovens é que eles percebam que nasceram para um propósito. Todos nós nascemos para um propósito. O propósito é a intenção original do porquê nós fomos criados. Todos nós fomos criados com uma intenção original, uma intenção única. E uma das formas de nós percebermos para que nós fomos criados é estando com aquele que nos criou. É por isso que o meu conselho vai: todos nós devemos buscar a Deus, buscar o nosso Criador. A minha vida, por exemplo, só ganhou sentido quando eu comecei a buscar a Deus. As questões mais íntimas que eu tive só ganharam respostas quando eu comecei a buscar a Deus. Quando eu comecei a perceber que eu nasci para um propósito, que eu nasci para realizar algo diferente dos demais, que cada pessoa tem um propósito específico na Terra. E é uma das coisas que eu quero que se perceba: nós nascemos para alguma coisa e nós somos pessoas valorosas diante de Deus. E Jesus Cristo é tudo. Amém. Muito bom, muito bom. Deise e Moisés, olha, muito obrigada por esta conversa profunda, de muitos ensinamentos, de muita esperança, eu diria também, porque várias coisas que foram aqui partilhadas vai levar esperança para muitas pessoas. Então, muito obrigada pela vossa contribuição, muito obrigada pelo vosso tempo, foi um prazer enorme fazer este episódio convosco. Eu queria muito ter esta conversa com 2 jovens cristãos. Eu não sou cristã, mas a religião, dizem que a fé em Deus não tem fronteiras, né? Então, eu acredito muito neste princípio. Então, tudo que traz valores, que traz um impacto positivo, que respeita aquilo que é a figura divina, tem que ser muito bem-vinda. Portanto, eu agradeço profundamente por tudo que vocês partilharam aqui e acredito que os nossos seguidores, os nossos subscritores vão aprender com todo o conteúdo aqui partilhado. Muito obrigada a todos vocês por mais uma vez nos acompanharem neste episódio. Não se esqueçam, não saiam daqui sem subscreverem aqui ao nosso canal e passarem a fazer parte da família Podcast para Elas, seguirem as nossas redes sociais e deixem nos comentários quais são outros temas que vocês gostariam de ver abordados aqui no podcast, quem são as figuras, as pessoas, as mulheres que gostariam que nós convidássemos para uma conversa aqui nesta mesa. Muito obrigada e até a próxima. Saúde.